Shalom, meus queridos, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos. Olha o Marcos aí, Marcos, você é muito afiado, rapaz, coisa boa. Marcelo Nime, Japão, arigatou gozaimasu, hi, obrigado por estar aqui com a gente. Ribeiro, Shalom, Ribeiro. Levi Lopes, olha, vamos lá, Marcelo, Tiago Oliveira, Ivanilze Sósteres, meu querido, graça e paz, que bom te ver aqui, aleluia. Érica Crispim, Socorro Vasconcelos, Sueli, Terra Nova, minha cunhada linda, Apóstolo Josué de Oliveira, faltou o restante do seu nome, Brasil, na verdade é Brasil, Josué Brasil de Oliveira, é verdade, Brasil Oliveira, eu falei ali se eu tivesse esse nome. Túlio, seja bem-vindo. CJ Alagados, bem, esse aqui é um Twitter de comércio, né? A R Silva entrou com 48 pessoas, uau, parabéns. Walter Terra Nova, Deus te abençoe, meu querido irmão, te guarde. Apóstolo Huguito de Peru, que seja bem-vindo, tu e toda a tua família. Eita, coisa boa, Pernambuco na área, Diana também está aqui, Restituição Igreja, oh, Deus abençoe, Monteiro, Shalom, Apóstolo, Monteiro, parabéns, hein? Correu ontem, estou sabendo, já está falando nas lives, todo aí desinibido, tá todo uma bênção, né? Meu cabelo aqui tá meio assanhado, uau. Aí, vamos lá, gente, Elcian, Lilian, Maurício, simbora. Deus abençoe, graça e paz, Lília. Deus abençoe. Gilmar Bezerra, Shabbat Shalom para você, para sua casa, sua família. Sueli Canavati, Laudicea Oliveira. Vamos lá, gente, vamos chegando. Olha, explodiu aqui, Jabes Alencar, Nani, tá todo mundo aí. Ontem eu vi a live de ontem, Jabes. Meu Deus, não é? O apóstolo Djalma Pinho, né? Que live maravilhosa, neurocientista, crente, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, fala em línguas. Que live espetacular. IGTV, veio lá no Jabes Alencar, ontem do pastor Djalma. Vou trazer ele aqui em Manaus, né, no nosso ser, porque o cara é bom, ele sabe o que ele está falando, né? E como eu sou curioso da neurociência, eu vi alguém que pensa como eu, que nós não somos só seres emocionais, nós somos emocionais também, mas a nossa identidade é espiritual. Somos um ser que habita em um corpo, tem uma alma e nós somos o espírito. Nós somos o espírito. E a gente tem que respeitar isso. Ele deu uma aula muito tremenda. Sejam bem-vindos, lindos. Israel Terra Nova, Silas, Laodiceia. Meu Deus, coisa boa. Hoje, queridos, Brasil em turbulência, precisamos orar mais pela nação, e tudo isso vai terminar muito bem. Tudo isso vai terminar muito bem. Tudo isso vai terminar muito bem. Eu tenho certeza absoluta, tomei um chá aqui e me engasguei, queridos. Eu tenho certeza absoluta que quem botou Jair Messias Bolsonaro no poder foi o Senhor. Ele não é crente, mas ele teme a Deus. É um Ciro, ok? Ele é um homem extremamente preparado. Deus preparou ele 30 anos, 3 décadas para isso. Nós estamos desmontando uma esquerda que estava em forma de um cartel. É um cartel. Na cabeça deles, pode ser uma coisa simples, mas é um cartel. E a gente tem que orar para que Deus, de uma forma muito inteligente, derrube essa pirâmide e reconstrua a nação. Não podemos reconstruir a nação em fundamentos velhos. Você tem que limpar tudo. Agora, é claro que eu não concordo com tudo que o nosso presidente fala, como ele fala. Eu concordo com a fala, mas não precisa ser pornófano. Não precisa. Mas ele foi militar, ele viveu dentro daquele contexto, é um contexto de guerra,
E ele está nesse contexto de guerra porque esse homem é pressionado 24 horas, gente. Ele é pressionado 24 horas. Nenhum presidente na história desta nação, e nem da América Latina, ou que você conheça, recebeu tantos ataques de mídias e de grupos organizados. Ei, você que não segue a esquerda, graças a Deus, você não sabe o que é que esses grupos de esquerda falam, o que é que esses sites de esquerda falam, e o que é que esses caras promovem. Eles estão me vendo aqui agora. Eles vieram para saber qual é o meu pronunciamento. Daqui a pouco um deles aparece aí. Ok? Pode ignorar. Porque eles são assim, venais, eles são covardes, eles são autoritários. Quando eles começam a falar, só eles sabem. E quando você contraria, eles usam a manipulação para tentar lhe emudecer. Mas nós vamos ganhar isso, nós vamos ganhar. A forma de limpar isso aqui não vai ser fácil. Nós estamos cavando fundamentos novos, estamos descobrindo muita coisa que estava dentro de um buraco. O Brasil não viu ainda o fundo do túnel, não viu ainda o fundo do buraco. Nós estamos caindo e já observando. Quando enxergar, vai ser muito mais fácil a gente sair dele. Deus vai nos dar essa graça, Deus vai nos dar essa unção. Para isso, nós vamos precisar de muita fé. Para que essa fé, apóstolo, nós vamos precisar dessa fé, queridos, para treinar a nova geração, para treinar o nosso povo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Um jornal liberal, progressista em Jerusalém, questionou ontem a Bolsonaro e o Brasil como o país número 1 no mundo, depois de Rússia e Estados Unidos, como América Latina, que mais teve ações da pandemia. É mentira. Hoje eu dei um relatório aqui, esse relatório ainda está aqui, para todos os meus 12 de Manaus e do Amazonas, e eu disse para eles que os óbitos no Amazonas, geral, de janeiro a abril de 2019, os óbitos gerais, foram 4.627 óbitos gerais, ok? Janeiro a abril de 2020, 6.367. Tivemos uma diferença de 1.770 óbitos na pandemia, que acelerou a morte de muita gente e fez com que muita gente fosse para a glória mais cedo. Ok? Administração pública. Erro do governo, estratégico político do governo. E como é que estavam esperando, só no mês de abril, 9.000 mortos em Manaus? 9.000 mortos só em abril. De janeiro a abril, fechado hoje o dado, tivemos 1.700 mortes diferentes. Então, há um exagero porque querem a nossa Amazônia. Esse jornal lá de Israel, ele tentou difamar o Brasil e a Amazônia, né? A Amazônia dentro do Brasil, óbvio. E tivemos até uma resposta muito boa de um pastor chamado Cândido, lá de Aracaju, que deu uma resposta muito certeira para eles. Mas o mundo está olhando para o Brasil de uma forma diferente, porque a China quer o Brasil. A China tem interesse na agricultura do Brasil, na tecnologia do Brasil, e quer implantar a tecnologia dela aqui dentro. E o nosso governo não quer, porque a China é comunista. Não estou falando China pessoa, estou falando China instituição. Como instituição, eles são de uma linha teológica ateísta. O ateísta é teólogo do ateísmo. O ateísta é aquele que é o Deus de si mesmo, não precisa de outro Deus. Ateísmo, um Deus dentro de si. Então esses caras querem trazer essa malignidade para o Brasil e querem destruir a nossa nação como doutrina. E a forma que eles vão usar é o comércio e o dinheiro, comprando a mídia, comprando territórios e comprando instituições. E nós não estamos à venda. Nós não estamos como mercadoria fácil. Por isso que a mídia está tão irritada, que o Supremo está tão irritado, o Congresso está tão irritado e também o Senado está irritado. Porque todos fazem parte, com algumas raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Mas eu lhe garanto profeticamente, eu libero pela fé, que nós vamos viver
em um país que nós nem sonhamos. A gente nem idealizou. Deus vai fazer isso. Ontem tendo uma conversa muito boa aqui com o apóstolo Anselmo Wagner de Vasconcelos, que é muito inteligente dentro dessa questão de inteligência política. Eu disse para ele: Anselmo, 8 anos, eu vou estar com 66 anos de idade. Nós vamos viver em um outro Brasil, que a gente vai dizer assim, que sonho nós estamos vivendo. 8 anos. Olha, você vai estar vivo em 8 anos. Você ainda vai estar com saúde daqui a 8 anos. Você vai ser bem recebido nas nações da terra. Você vai ser celebrado nas nações da terra. Os nossos filhos daqui a 8 anos, eles vão ter uma outra cultura de entendimento. Eles vão ter uma outra prosperidade. Os nossos netos vão crescer debaixo desse sopro. O que nós não podemos perder é a noção da fé. Também Peru será bendecido, como toda a Latinoamérica. Porém, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus está interessado em fazer coisas novas e nós precisamos só nos posicionar. Então, hoje, o que aconteceu no Senado do Brasil, Deus está no governo. Deus está no governo. Eu sei que não é a melhor linguagem, eu não sei que é a melhor fala, mas eu sei que se alguém não tomar com seriedade isso aqui, graças a Deus que o general Heleno já se posicionou, ok? A gente não pode brincar de nação e não pode deixar a nação na mão de um grupo. Nós somos maioria absoluta, esmagadora. 205 milhões de habitantes, é muita gente. É muita gente. E seremos daqui a 10 anos, na projeção, 400 e poucos milhões, quase 500 milhões. Então a gente precisa se respeitar, porque essa nação tem espaço para todo mundo crescer e prosperar honestamente. Honestamente. O que eu digo para você? Acalme a sua alma. Acalme a sua alma. Faça o que você tem que fazer e não abandone os seus descendentes, biológicos e espirituais. Não abandone. Fale muito com eles, converse em Zoom, converse em Instagram privado, converse nos grupos de WhatsApp, converse com eles. E a ordem aqui, dada hoje, não foi sugestão, foi uma ordem. Não quero ninguém mais postando nada sobre pandemia. Todo mundo agora já liberando decretos proféticos. Chega! As projeções já foram ditas e erraram todas. Chega! Ah, mas teve um ministro que falou que o Amazonas... Chega! Chega! Nós somos profetas de esperança. Nós não alimentamos o caos. Nós não somos abutres que ficam procurando putrefação. Nós somos águias que vamos buscar a nossa presa. Águias de avivamento. E nós precisamos nos posicionar como homens sérios, como águias de avivamento. Vamos estar ignorados do cenário político? Não. Vamos estar ignorados da questão da pandemia? Não. Somos inteligentes. Mas eu não posso mais plantar pavor no coração do povo. Para cada 4 pessoas, olha a estatística, para 4 pessoas, 3 estão em pânicos diferenciados. Um mais agitado, outro menos agitado, mas tem gente em pânico silenciado. Está calado, mas está morrendo de medo. E é isso que faz com que até os seus hormônios desçam, sua defesa desça, não é? A sua imunidade caia e você adoeça. Então eu estou aqui para profetizar na autoridade do nome de Jesus que você vai usar os textos mais inteligentes para poder vacinar o coração do povo com palavra de fé e palavra de esperança. Isso, Hugo, no pavor se fé. Olha o que ele está dizendo, não plante pavor, plante a fé. Isso, no pavor se fé. Isso é verdade, nós precisamos fazer isso, acreditarmos que Deus vai estar nos usando. Então, para de divulgar desgraça, para de divulgar catástrofes. Vamos ser homens e mulheres que liberam palavras de vida, palavras de fé, palavras de ordem, porque nós mudamos o nosso sistema, nós mudamos o nosso mundo através daquilo que nós falamos. Mimacaé, Deus abençoe vocês, beijo no coração, Flávio e Fred. Quero que você entenda isso, Edson, que nós precisamos nutrir isso, Raquel, o Osto Areias,
Brasil, que está me ouvindo agora. E eu tenho hoje uma semente para plantar em você. Hoje eu tenho uma palavra para liberar para você. Proteger a nossa descendência, gente. Proteger a nossa descendência biológica e a nossa descendência espiritual. Proteger as pessoas que nos ouvem. As pessoas que nos ouvem, elas querem palavra de esperança. A palavra evangelho é boa notícia. Então quem tem o evangelho na boca não pode usar a boca para dar mais notícias, porque a boca que sai água doce não pode sair água salobra, diz a palavra. A mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou eu estou muito sujo, contaminaram a minha água, contaminaram a minha fonte, ou estou equivocado nos meus princípios. Mas hoje eu quero falar para vocês, conservando a fé geracional. Essa palavra vai ser tão forte, essa palavra vai ser tão poderosa, que eu queria que você começar a chamar as pessoas aí agora. Pode soltar o coração. Conservando a fé geracional. Que palavra! Eu faço parte de uma geração. Você faz parte de uma geração. Nós fazemos parte de uma geração. Eu queria que algumas pessoas ficassem muito atentas aqui ao que vai ser falado, senão você não vai entender. Não estou subestimando a sua inteligência, estou falando que a distração rouba o nosso milagre. O que eu estou querendo que vocês saibam é que a fé plantada em uma geração não faltará autores de um êxito surpreendente. A fé plantada em uma geração não faltará autores de um êxito surpreendente. O que a gente pode entender sobre isso? O que a gente pode entender sobre autores, construtores, escritores de um êxito surpreendente? Se eu consigo transportar minha fé para a geração biológica espiritual, se eu consigo plantar minha fé nesta geração, e a minha fé virar uma fé geracional, foi através do apóstolo René que eu aprendi isso. Quem é o apóstolo René? O apóstolo René é pai de Larissa, foi pai de Larissa, foi avô de Ioave, que é bisavô de fulano e tataravô de Cicrano. Sério, estudei a história dele. Estudei a história de René Terranova. Deixou 4 gerações de homens e mulheres que temem a Deus. Olha só, isso vai fazer de mim um autor, vai fazer de você um autor, uma autora de um êxito surpreendente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: que inspiração de fé, que inspiração de ânimo, de encorajamento. Todas as vezes que você me encontra, eu estou lhe encorajando, mas eu estou fazendo um favor para mim mesmo, porque quando eu lhe encorajo, eu ganho 4 vezes o benefício. Você sabia disso? Que quando você encoraja uma pessoa, 4 vezes o benefício volta para você? Então eu saio mais encorajado, eu saio mais dinâmico, eu saio com mais fé, eu saio com mais ânimo, porque eu liberei a fé e eu recebi o conteúdo da fé, porque meu cérebro disse: olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo, e os meus hormônios começam a funcionar, e essa área do lobo central explode e me dá o direito de eu usar os hormônios bíblicos, os hormônios que Deus me deu, para que eu possa contagiar as pessoas e as vidas através dessa fé que é desatada de uma maneira sobrenatural. O que é a fé geracional? Hebreus 11, versículo 9 diz assim: pela fé habitou Abraão na terra da promessa. Olha só, gente, o cara já está na promessa. Pela fé habitou Abraão na terra da promessa, como em outras terras também ele habitou. Então o cara estendeu as tendas, morando em cabanas com Isaac e Jacó. Me diga quando foi que Abraão morou com Jacó. Vamos lá. Herdeiros com ele da mesma promessa por direito. Aí o versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem como fundamentos, do qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Olha o nível do entendimento desta palavra de Hebreus 11, 9 e 10. O homem herdou a terra, o homem conquistou outras terras, o homem entregou a terra aos seus filhos,
a Isaque e a Jacó, que também habitaram em tendas, e o homem trabalhou porque ele sabia que tinha uma cidade de fundamento, o qual o construtor, o artífice dessa cidade era o próprio Deus, para que pudesse estabelecer os filhos da fé. Então os filhos da fé vão ser estabelecidos em uma cidade de fundamento construído pelo próprio Deus, onde o idealizador, onde o pensante dessa cidade é o próprio Deus. Você que é jovem, que é adolescente, você que é um casal jovem, você que é um homem, uma mulher, um empresário, um homem de negócio, um profissional liberal, um pastor, um bispo, um apóstolo, eu quero lhe dizer que o projeto de Deus para a sua vida está pronto. Eu quero lhe dizer que o artífice desse projeto, o construtor desse projeto é o próprio Deus. E ele tem algo poderoso para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios, que você não viu ainda, mas já está idealizado com ele. Ele já fez esse projeto, ele é o grande construtor. Isaú Vilhena, não sei se ele ainda está aí me ouvindo, mas Isaú Vilhena faz grandes projetos. Ele faz projetos que ficam até muito mais caros na cidade de Manaus, quando tem a assinatura dele. A minha casa foi feita por ele me deu esse projeto. Obrigado, doutor Isaú Vilhena. Um presente da mão dele. Ele facilitou tudo para a construção da minha casa. Minha ovelha, meu discípulo, meu apóstolo. Eu quero que você more numa casa confortável, uma casa boa. E eu vou trabalhar para ir. Trabalhou anos na minha casa, porque eu não tinha finanças para poder fazer a casa que eu tenho hoje. Ele trabalhou, ele me ajudou. Ele está aí. Um homem de Deus, um menino de Deus, cheio de Deus, da vida de Deus. Então assim, hoje a gente sabe que uma construção não é fácil, só que Deus disse, eu vou fazer uma cidade de fundamento, onde essa cidade, a fé estará fincada, a fé estará colocada, e aí vai ser edificação geracional. Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes, eles terão direito a viver no território que eu disse para ele por promessa. Vem e ele veio, vai e ele foi, entra e ele entrou. Esse território hoje, desde os Cavalhais de Manre até Jerusalém, a tenda de Jerusalém veio até os Cavalhais de Manre, e os Cavalhais de Manre se estenderam até Jerusalém, e houve uma conquista territorial inigualável. Abraão se tornou um latifundiário da fé, onde o cara expandiu a tenda. Por quê? Porque ele entendeu, o cara não tinha nada e se tornou um homem extremamente poderoso, Nelma, apóstola auxiliadora, porque recebeu esta fé e trabalhou o fundamento da fé para que os descendentes tivessem o mesmo nível de conquista. Então a visão geracional, ela investe na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa muito tremenda. Quem tem visão geracional, vai ter direito a legados. Mas quem não investe na sua geração, perderá a sua história. Quem não investe na sua geração, perderá a sua história. Mas quem investe na sua geração, terá direito a legados. Tem discípulos seus que vão eternamente lhe agradecer. Você sabe por quê? Porque eles são da eternidade. E Deus tem uns segredozinhos para a eternidade. Eu estou falando isso aqui do meu coração. Que a gente vai se encontrar na eternidade. Ninguém vai se conhecer. Quem disse que não vai se conhecer? Existem interpretações dos textos bíblicos. Mas eu acredito nos segredos de Deus. Chega lá na eternidade, de auxiliadora, a gente conversar e falar do que foi no planeta Terra, da salvação, e agora nós estamos desfrutando de tudo. Os céus são dinâmicos, os céus estão em movimento. Por isso que eu preciso que você entenda que relacionamento de crente é para a vida toda. Ela começa na terra, no reino de Deus, ela vai para o céu. É bom investir na vida de desconhecidos. Eu prego, tem gente aí que é desconhecido, que está me ouvindo, tem gente que está me ouvindo aí que não é crente ainda. Tem gente que não tem experiência profunda com Deus ainda. Eu estou investindo. É bom, é saudável, é bíblico, é ordem divina. Prega o evangelho a toda a criação de Deus, a todo homem que nasce de mulher.
precisa ouvir do evangelho. E tem gente que não vai nascer de mulher, não sei. Homem nascido de mulher, está escrito. Agora, o que eu quero que você saiba é que nós precisamos investir nas pessoas, mas precisamos ter um carinho especial com os domésticos da fé. E nos domésticos da fé, precisamos ter um carinho especial para que eles recebam o legado geracional, mas não podemos subestimar os nossos filhos biológicos, os nossos parentes, os nossos amigos. Anteontem eu já tive gabinete com os meus filhos, hoje eu já tive tempo com os meus filhos. Vocês não estão em quarentena? Estamos. Nos devidos cuidados? Estamos. Porém, não estamos afastados. Hoje é dia do abraço. Hoje é dia do beijo. E vocês se abraçaram? Nos abraçamos. Com os nossos métodos. Nos beijamos. Celebrei com os meus netos. Sentou à minha mesa. Comemos juntos. Por quê? Porque nós não estamos debaixo do espírito de pavor. Não estamos. Nós não estamos. Quer ser melhor que todo? Não. Quero ser melhor que ninguém. Eu quero dizer que a gente precisa plantar esperança e fé no coração daqueles que a gente ama e daqueles que estão próximos de nós. Não podemos fugir, porque você não está postando com medo da crítica. Eu postei. Postei lá o nosso Shabbat, postei lá a nossa reunião. Cantamos música de Jerusalém, celebrei, eu falei de Sião, falei da importância dos filhos, falei da importância das gerações, beijei, abracei, sentei com minha esposa, nos alegramos em família. E aí, esses legados, eles são registrados, eles não são mais apagados da mente dos filhos. Eles começam a dizer que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é saber que os nossos pais funcionam a fé que dizem. Claro, se você não tem essa segurança toda, não o faça. Mas se você tem essa convicção, ame seus filhos, sua esposa. Hoje foi o dia do abraço. Graças a Pai, gente. Deus abençoe. E a gente precisa entender que há uma ordem divina. Há uma ordem divina. Qual é a ordem divina? Cuidar dos nossos descendentes. Investir nas nossas gerações. É a ordem de Deus. É ordem onde, meu apóstolo? É ordem de Deus. Invista na sua descendência, invista na sua geração, porque vamos conservar a fé geracional. Nós vamos conservar a fé geracional. É um seminário de fé. E eu preciso conservar a fé geracional. Nós não fomos ensinados a ter fé. Não fomos ensinados. Não existiu esse ensino na nossa casa. O ensino assim, olha, senta aqui, você precisa ser uma pessoa de fé, você precisa acreditar. Os nossos pais soltavam a fé pelo exemplo. Não, vai dar certo sim. Vai dar certo. Não, nós vamos vencer sim. Então eles falavam da fé, mas eles tinham essa necessidade de plantar a fé, falando e fazendo. Porém, nós não fomos ensinados academicamente a ter fé. Nós não fomos ensinados a investir no conteúdo espiritual na vida dos nossos filhos. Não fomos ensinados. Um culto doméstico, uma reunião, mas sente aqui, filho, deixa eu falar para você aqui. A instrução da palavra é essa. A instrução da Bíblia é essa. Nós fazemos até com estranho, mas não fazemos com os nossos filhos. Nós temos tanta segurança que os nossos filhos são de Deus, porque foram biologicamente gerados debaixo do nosso manto, que a gente se esquece de plantar esta palavra no coração deles. Mas aguarde aí. Aguarde aí, porque Deus hoje vai falar muito com a gente, vai ministrar muito ao nosso coração, Ele vai nos animar muito e Ele vai colocar em nós uma porção de fé muito mais ampliada. Por quê? Porque a palavra, quando é liberada, um padrão é colocado. Colocamos padrão. E quando a palavra entrou em nós, nós somos libertos. Fomos ou não fomos libertos? Quem é liberto, solta o coração, por favor. Os libertos, só os libertos. Solta o coração aí, por favor. Quem tiver que não está com o coraçãozinho, joga o coração. Quem é liberto aí? Quem é curado aí já? Muita coisa já foi curada na sua alma, celebra aí. Obrigado, Senhor, já fui liberto. Obrigado, Senhor, já fui curado, já fui transformado. Obrigado, Senhor, porque aquelas tentações,
eu já venci, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado graça, tem me dado força. Celebra aí, por favor, vamos lá. Nós fomos libertos por esta palavra. Quando essa palavra entra em nós, ela vem conosco com o conteúdo da fé. Vou falar uma loucura aqui, eu nem sei se eu deveria fazer isso. Eu nem vou fazer, porque alguns não vão entender. A Agnes postou até no story dela, no stories hoje, falando sobre uma experiência que eu tive com a minha Bíblia. Experiência de fé. Lendo a palavra, pedi a Deus algo e Deus me deu. E ela postou hoje, até admirada tal. Ela nem me pediu autorização, mas ela foi lá e pôs o coraçãozinho dela e foi muito lindo. Agora, eu preciso entender, e você precisa entender, que quando nós aceitamos Jesus, que quando Deus entrou na nossa vida, Ele nos libertou e Ele cobra de nós um padrão de fé. Deus cobra. Porque quando a palavra entrou, quando a vida de Deus entrou, a unção de Deus veio, a porção de fé veio juntos. Você cresceu na fé. Quando você está adorando, você está entrando na dimensão da fé. Quando você está orando, você está na dimensão da fé. Quando você está lendo a palavra, você está na dimensão da fé. Quando você está ouvindo a palavra pregada, você está na dimensão da fé. Quando você está ouvindo a palavra cantada ou a palavra expressada, você está na dimensão da fé. Você que está nessa live aqui agora, você está na dimensão da fé. Você entrou na dimensão da fé. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque estamos nos expondo à fé. Nascemos de novo, temos essa vida de Deus. Então, eles não podem mais aceitar, e nós não podemos mais aceitar, que as coisas caminhem da maneira que a gente deseja. Porque a gente hoje é de Deus. Porém, quando a gente começa a ensinar aos nossos filhos, alguns deles não gostam. Alguns deles não aceitam. E alguns até se desviam do caminho do Senhor. Vão até a igreja, mas estão desviados do caminho do Senhor. Eles fazem outras coisas, etc. Mas onde tem uma palavra e uma promessa, tem um milagre à nossa espera. Onde tem uma palavra e uma promessa, tem um milagre à nossa espera. Tem um milagre de plantão para você. Tem um milagre de plantão para a sua casa, para a sua família, para os seus 12, para os seus filhos. Onde tem uma palavra e uma promessa, tem um milagre de plantão, gente. Dizendo, eu vou te abençoar, porque isso tudo é por fé. E é nesse campo da fé que Deus vai fazer esse sobrenatural na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. Eu creio nisso. Da maneira que eu estou falando, da maneira que eu estou dizendo, eu creio com toda a essência da minha alma. Solta o coração aí, por favor, se você crê. Porque eu vou dizer agora algo muito forte. Eu vou falar agora algo muito poderoso. Eu vou dizer algo que você vai entender que nós não somos donos dos nossos filhos, mas nós somos autoridade sobre eles. Somos autoridade sobre eles. E nós precisamos marcá-los nesse campo da autoridade. Tem muito jovem, muito adolescente que não vai gostar porque não querem a autoridade do pai. Mas ninguém consegue ser alguma coisa sem a bênção dos seus pais ou sem a bênção legítima daqueles que estão no território. E aí nós vamos vendo que lá, Salmo 128, versículos 5 e 6, ele vai dizer assim, o Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e viverás muito, e viverás muito, e viverás muito para ver os filhos dos teus filhos, e viverás muito para ver a paz no teu território, a paz em Israel. Tu vais viver muito. Então veja só que promessa. Não é só que você vai viver com qualidade. Você vai viver muito para desfrutar dos seus netos, bisnetos, trinetos. E você desfrutar de paz e alegria territorial. Então ele diz assim, você vai viver para ver os seus descendentes. Só tem direito a viver muito quem ama descendentes. Quem não ama descendentes não pode viver muito. Hoje minha mãe mandou um áudio lindo, abençoando todos os seus filhos, suas filhas, suas noras, seus genros, seus netos, e dizendo, eu amo meus netos, meus bisnetos, minha geração, minha descendência, eu amo. Minha mãe tem 91 anos de idade, em pleno vigor, em plena força, porque quem ama descendente tem direito a viver muito sem enfermidades contraídas. Tem direito. Que vivas para ver os filhos dos teus filhos,
paz no teu território. Então nós precisamos entender isso, pegar amor pelos nossos filhos, pegar amor pelos nossos descendentes, pelos nossos netos, abraçá-los, beijá-los, ministrá-los, abençoá-los, tirar cadeias de demônios, tirar cadeias de enfermidades, tirar cadeias de perturbações, ministrar sobre eles, liberar bênçãos, dizer: você é importante para mim, eu te amo. Hoje à noite, quando Samuel saiu daqui, saiu dizendo: sua bênção, meu avô, Deus te abençoe, meu filho, com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo Jesus. 2 aninhos de idade. Abençoei a Bela, abençoei meus genros, eu abençoei hoje minha nora, que nem conheço ainda. Oramos por ela hoje no Shabat, para Deus proteger, para que seja santa, para que seja uma mulher de Deus, uma mulher qualificada, nação do reino. Nós precisamos ser liberadores de bênçãos, porque somos patriarcas, nós somos homens e mulheres de fé, nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos o conteúdo de Deus. Não tem desculpas para quem nasceu de novo. Não fomos ensinados, é verdade. Não fomos ministrados, é verdade. Ninguém investiu nesse meu conteúdo de fé, é verdade. Antes, depois de 2 anos no campo da fé, nós já temos condições de mudarmos o padrão e a realidade sócio e também emocional da nossa família. Temos. Porque 2 anos expostos à palavra, tem uma reformatação neural, e a gente se torna uma outra pessoa, e a nossa autoridade é redescoberta. Que vivas para ver os filhos dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, e que haja paz em Jerusalém, e haja paz em Israel, e haja paz na tua casa, no teu território. O mundo da fé é surpreendente. Jesus disse que as casas seriam chamadas casas de paz quando recebessem o Evangelho. Se está tendo confusão na tua casa, na tua família, nos teus filhos, repensa a tua doutrina, repensa as tuas emoções, repensa a tua cultura, repensa os teus valores, chama para perto, se vença. Eu não recebi abraço do meu pai, beijo da minha mãe. Aprende, se vença, se cure, deixa a palavra lhe curar, deixa ela entrar como espada, para dividir a sua alma e o seu espírito, para que você seja cheio da vida de Deus e tomado no sobrenatural do Senhor. Que vivas para ver os filhos dos teus filhos. Quem não ama descendência não tem direito de ver suas gerações. Não está plantando fé geracional. Não está plantando fé geracional. Deus quer nos ensinar e Ele quer nos dar conselhos. E os conselhos de Deus são bons demais para nós. Só pela fé podemos resgatar muita coisa, não é verdade? Ô meu apóstolo, que palavra de cura, que palavra de bênção, que palavra de... Meu Deus, que palavra de ânimo, de encorajamento. É verdade, mas tem que ser praticada. Eu posso ter esse remédio aqui, né? Isso aqui é um spray para a garganta, eu sempre tenho na minha casa. Nem sei se é esse que é o doce. O que a gente precisa é usar. Eu tenho, mas não uso, eu preciso usar. O que eu preciso entender? Só pela fé podemos resgatar muita coisa. A instrução da fé é o testemunho mais poderoso que a gente pode dar na vida das pessoas. Instruções de fé. Como é que você consegue as coisas? Pela fé. Pela fé. Como é que você vai ter? Pela fé. Como é que você... Pela fé. Tudo é pela fé. A Bíblia diz que aquilo que é feito sem fé é pecado. Romanos narra isso. Tudo que eu fizer sem fé é pecado. Eu tenho que impor a minha fé em tudo para não pecar. A instrução da fé traz o testemunho, nos faz conquistadores de herança. Conquistadores de herança, queridos. A fé nos faz conquistadores de territórios novos. Eu conquisto um território, ele se amplia pela fé. Eu conquisto pela fé, ele repercute pela fé. Eu tenho um anel que eu ganhei em Israel. É um anel tão poderoso, tão lindo,
No significado, ele é feito da pedra do monte Moriá. A pedra do monte Moriá. Cortaram o monte Moriá e jogaram no vale de Josafá essas pedras. Um rabino comprou essas pedras por milhões e faz pequenas joias, anéis, com a pedra do Monte Moriá. Eu tenho este anel do Monte Moriá. Eu uso de vez em quando em cerimoniais, porque tem uma importância muito profunda para mim. Eu não sou místico, mas eu entendo do profético. Abraão, gente, eu vou falar umas coisas aqui agora. Quem recebe aí, por favor, quem vai celebrar aí? Abraão, gente, ele foi incrível. Ele já tomou posse, ele viu a promessa, ele partiu dentro da promessa, dentro do território dos carvalhais de Manre. Ele foi visitado pelo homem de Jerusalém, Melquisedeque, da genealogia desconhecida, como você sabe, ceou com ele, ele deu dízimo de tudo. Olha só, começou plantando para ter direito ao território. Cara esperto, meu irmão. Revelação divina. Dividiu o despojo da guerra, dizimou tudo, ofertou para que Satanás não entrasse no território e roubasse o seu milagre. Agora, presta atenção. A conquista de território não ficou nele, ficou nos descendentes. Seus filhos vão conquistar mais do que você. Despreocupa aí, gente. Despreocupa aí. Auxiliadora, você que está aí, antenada, veja seus filhos conquistando muito mais do que você. É bênção do Senhor, é a bênção de Sião. E vai conquistar, e vão conquistar, e vão conquistar. Todos vocês que estão aí me ouvindo, seus filhos serão mais poderosos do que vocês. Eu nem fui poderoso, então eles serão. Eles vão conquistar. Ah, mas eu não estou vendo isso. Os meus olhos... Ei, é pela fé. Se não empenhar a fé, peca. Tudo que é feito sem fé é pecado. Seus filhos serão abençoados. Seus filhos serão abençoadores. Seus filhos serão prósperos. Porque você tem uma palavra de destino. Quando você fala na direção dos seus filhos, os céus se movem e o sobrenatural visita a geografia. Aprenda a soltar mísseis espirituais. Aprenda a profetizar na direção da sua geração. Olha só, Abraão, Isaac e Jacó viveram nas mesmas tendas. A tenda de Abraão estendeu a Jacó. A tenda de Abraão estendeu a Isaac, a tenda de Isaac se estendeu a Jacó, a tenda de Jacó estendeu aos 12, a tenda dos 12 se estendeu para o mundo, a tenda vai se estendendo, meu irmão. A tenda não tem limites para estender, é uma conquista geracional. Por quê? Porque pai de fé gera filhos de fé. Homens de fé gera homens de fé, mulheres de fé gera mulheres de fé, homens de Deus gera filhos para Deus, geram filhos para Deus. Precisamos entender isso. A fé é geracional. A fé é geracional. Eu tive um tempo anteontem com o apóstolo Marcel e a nossa conversa era, eu falava, Marcel, a live de sexta-feira será sobre gerações. Será geracional. A fé geracional. Você está plantando fé nos seus filhos e nem está percebendo. Mas eu quero que você plante fé perceptiva. Eu estou plantando grãos de mostardas no coração dos meus filhos. Eu sou um plantador de grãos de mostardas no coração da minha geração, biológica e espiritual, da minha igreja, dos meus filhos que nascem debaixo do meu manto, da fé que vai se estendendo, da tenda que vai se estendendo, Abraão, Isaac e Jacó. A tenda da fé, a tenda do sorriso e a tenda da expansão. Abraão da fé, Isaac do sorriso, Jacó da expansão. Então, quando eu entro nessa visão, eu entendo que tem fé, tem alegria. Nasceu Isaac.
Tem expansão, nasceu Jacó, começam os 12, começam as gerações, começam os territórios, começa a visão, começa o crescimento, começa o território, e nós vamos entrar em Jerusalém daqui a pouco. Nós vamos entrar no território daqui a pouco. Como se estendeu? Porque foi geracional. Deus exige de nós que sejamos plantadores de grãos de mostardas na igreja e na casa, nos biológicos e nos espirituais. Tenhamos esta visão. A fé plantada em uma geração nos faz autores de um êxito surpreendente. Isso é chave. A fé plantada em uma geração nos faz autoridade de um êxito surpreendente. Eu gosto disso. Eu amei essa frase. Porém, eu quero que você seja protagonista de uma história inédita. Seja protagonista de uma história inédita pela fé. Pela fé. Apóstolo, eu não sei andar pela fé. Aprenda, alguém vai ter que plantar isso em você. Os plantadores de grãos de mostarda vão aprender a plantar isso em você. Aprenda. Ande com homens de fé. Ouça homens de fé. Ouça mulheres de fé. Ei, presta atenção. Seu pastor que está aí agora na live é um homem de fé, é uma mulher de fé. Seus apóstolos, seus bispos, seu líder de célula, eles têm tanta fé que eles acreditam que estão cuidando de você. E eles acreditam que você vai ter uma fé desatadíssima. É um nível surpreendente. Seja protagonista de uma história inédita pela fé. Pela fé. Você vai dizer, eu sou protagonista da minha própria história. Pela fé. Deus me deu essa semente. Essa semente caiu no meu coração. Deu fruto. E eu começo a espalhar a semente de mostarda. Você come mostarda, você acha deliciosa, alguns não gostam, eu amo. Você nem sabe que para aquela extração, daquele pouco de mostarda que você coloca ali, o tanto de mostarda tem que ser colocada para ser espremida para você poder se deliciar. Aí, Marcelo Alexandre entrou, já deu seus lauros aqui, tá? E aí nós vamos descobrir que se a gente entra, a gente planta esse grão de mostarda no coração da geração, a geração fica vacinada contra todas essas mentiras, essas nuances do inferno, esses mísseis de Satanás na mente, nas emoções, nos valores. A gente fica estabelecido, porque é uma geração de fé. Então seja protagonista de uma história inédita pela fé. Se mova pela fé. Quem estiver alinhado com a fé, certamente construirá uma herança testemunhal. Quem estiver alinhado com a fé, certamente construirá uma herança testemunhal. Uma herança poderosa. Então, olha só, olha o testemunho. Deus vem e assina o testemunho. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deuteronômio 30, 19. Já não é mais a assinatura de um nome só, já é a assinatura dos descendentes. Então eu quero dizer que quando a gente guarda os descendentes e passa a fé para os descendentes, Deus assina. Está aí, ó, Abraão, Isaac e Jacó, eles são testemunhas, eles são homens de fé, eles são líderes de fé, eles terão direito ao território. Quando somos homens e mulheres de Deus, o Senhor assina embaixo, aí estão os meus servos, que eles receberam a herança dos seus pais em fé. Por causa disso eu vou protegê-los, vou proteger a sua descendência até 1000 gerações. A geração comum até 4 gerações, mas dos meus filhos que se movem pela fé até 1000 gerações, eles serão abençoados. E aí é uma reprodução, não para nunca, é geometria espiritual. Ninguém para o testemunho de fé no planeta Terra. Ninguém para o testemunho de fé do planeta, onde Deus vai estar falando, onde Deus vai estar dizendo, Ed, você pegou o final da palavra. Eu vou terminar com isso aí, tá? Você pegou o final da palavra. Muito bem, o que a gente vai registrando aí, o que Deus vai mostrando para nós? Que Ele assinou e que Ele confirmou. Os lábios de Deus testemunharam. São filhos da aliança,
são filhos da fé, são filhos geracionais, Abraão, Isaque e Jacó. Por isso habitaram em tendas e por isso conquistaram e ampliaram o território. Pela fé, pela alegria e pela expansão. Abraão, Isaque e Jacó. Quem pegou está satisfeito, já tem a ministração de domingo, me perdoe eu estar falando isso. Fica registrado que a descendência conseguiu honrar a memória do pai. Os descendentes nasceram para honrar a memória dos pais. Por exemplo, você já ouviu alguém dizendo, um jovem falando, meus pais eram crentes, meus pais são crentes, meus pais são bem fervorosos, e você, eu não. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que tem um pai poderoso na fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, crentes, na humildade do reino, óbvio, mas crentes, cheios de Deus, e os filhos não querem Jesus. O que aconteceu? É uma fase, presta atenção. Se é uma fase, segure a confissão da esperança. O que eu falei, que a palavra e a promessa tem um milagre de plantão. Nós não vamos perder os nossos filhos, os nossos netos e os nossos descendentes. Isaque, com toda a dificuldade dele, não desviou. Jacó, com toda a dificuldade dele, não desviou. Os 12 filhos de Jacó, bisnetos de Abraão, com toda a dificuldade deles, não desviaram. Tem muita gente que você pensa que está desviado, mas não está, porque a sua fé conecta essas pessoas com Deus. Eu estou falando aqui uma coisa revelada, uma palavra de segurança para você e para toda a sua família. Precisamos trazer a memória da fé. Agora, eu preciso que você saiba que a Bíblia diz em Deuteronômio 5:29, tu ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conservarás sobre eles as escrituras, quando estiverem sentados na casa, quando estiverem andando pelo caminho, deitados, levantados, todos eles vão receber a instrução pela fé. Deuteronômio 6:7. Precisamos passar essa instrução para eles. A fé geracional, se não nos atentarmos para isso, vamos desenhar muita coisa diferenciadas. Por exemplo, eu vou querer ver meu vizinho salvo, mas eu não consegui salvar a minha casa. Não, eu vou salvar a minha casa, a minha arca, aquilo que eu comecei com Noé, a minha casa, a minha arca e também os outros. Mas a minha casa estará preservada. Deus vai salvar você e toda a sua família. Os filhos vêm seguindo o exemplo de fé dos pais. Por causa da vida de Deus. Aí você diz assim, apóstolo, mas eu não consegui ganhar meus filhos. Tem duas ferramentas. Primeiro, o ensino. A segunda, o testemunho. Os filhos voltam para Deus e os filhos ficam cheios de Deus. Pela fé, eles moraram em tendas. Pela fé eles reproduziram o padrão do pai. Pela fé eles disseram, queremos caminhar no mesmo nível de fé que o nosso pai andou. Embora num outro patamar, porque o nosso pai já conquistou muita coisa. Veja em Jerusalém hoje, 1 metro quadrado em Jerusalém, na frente do Monte das Oliveiras, é uma fortuna, um apartamento de 70 metros quadrados. Você vai pagar 3 milhões de dólares, 7 milhões para viver em 70 metros quadrados, só para ver o Muro das Oliveiras. Por quê? Porque eles geraram pela fé uma economia mundial, um território poderoso, onde tem fé, tem prosperidade desatada em nome de Jesus. Por isso que você e os seus filhos serão extremamente prósperos. A gente vai ver a nossa descendência logrando este êxito territorial. Vamos animar os nossos filhos, encorajar as nossas gerações. Imagine todos os filhos de Deus vivendo essa palavra e essa promessa. A palavra diz assim, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta ao teu pai e ele te informará todas as minhas maravilhas. Aos teus mais velhos, pergunte o que aconteceu e todos eles serão honrados. Isso está lá em Deuteronômio. Aí a gente vai descobrir que Jesus, ele cumpre o mesmo princípio da fé de Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo princípio da fé, a fé que está em Abraão, a fé que está em Isaque e a fé que está em Jacó. E os três
são a tipologia de Jesus. Aí você vai ver que Jesus diz assim, se é para habitar em tendas, eu vou habitar em tendas. Eu vou dar um sinal profético. Que Jesus consolidou essa visão da fé, essa visão da alegria deles. Agora veja que coisa linda, veja que coisa extraordinária. Lá em Gênesis 33:17, diz que Jacó, saindo do encontro com Esaú, riquíssimo, foi para Sucote, e lá passou um tempo. Então ele entrou em Sucote, ele entrou em tabernáculo, ele entrou na visão de Deus, antes de entrar na profundidade da Terra Santa e tomar todo o território da herança do pai. Ele entrou em Sucote. Ele entrou na tenda, porque tinha que cumprir o profético, porque ele era Israel, aquele que voltou para Deus, agora tinha um novo nome, tinha uma nova identidade, tinha uma nova construção, uma transformação. E ele entra. Quando ele entra, aí você vai ver, João 1, capítulo 1, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus se fez tabernáculo. E lá em Lucas 2 diz que Jesus foi para dentro de uma sucá. Para quê? Para dizer, está consolidada a fé, está consolidada a alegria, está consolidada a expansão. Todos vocês agora vão pelo mundo todo, levando essa tenda da fé. Vocês vão levando essa palavra da fé. Vocês vão levando essa instrução. Vocês vão levando esse tabernáculo para todo o mundo. Para que o mundo experimente fé, para que o mundo experimente alegria e para que o mundo experimente essa transição poderosa do crescimento. Deuteronômio 5:29 diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem profundamente e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que fosse tudo bem na vida deles, tudo bem na vida dos filhos deles. Se eles guardarem os meus mandamentos, tanto eles como os seus descendentes viverão o meu extraordinário. Ai, se eles guardarem isso. Ai, se eles entenderem o que eu estou falando hoje. Eles vão tabernacular. Eles vão mergulhar no tabernáculo. E eles vão viver o extraordinário. Isso vai acontecer com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua empresa. Nós somos geracionais. Os nossos filhos biológicos e espirituais viverão esta palavra. A chave de hoje é conservando a fé geracional. A fé plantada em uma geração nos faz autores de um êxito surpreendente. Deus vai surpreender você, sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, sua empresa, porque pela fé tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. O que é feito sem fé é pecado. Então Deus vai dar para você a fé, Deus vai dar para você a alegria e Deus vai dar para você a expansão. Nós não seremos envergonhados. O Senhor vai materializar este milagre no seu território e você vai saber que nós somos protagonistas de uma história de êxito, de uma história inédita, conservando a fé geracional. Essa fé vai ser derramada nos seus filhos e viva para ver os filhos dos teus filhos tendo paz no teu território, o Senhor abençoando a você e sua descendência, tudo que você tem, tudo que você é. Pai, consolida esta palavra e obrigado por esse seminário maravilhoso. Obrigado por esses dias de fé que o Senhor está nos dando, levantando a nossa fé e o nosso ânimo. Venceremos o mundo, venceremos a Satanás e venceremos a carne pela fé, pelo testemunho bom que o Senhor tem nos dado. Abençoa o Brasil, meu Deus, arranca esta nuvem negra e declaramos que essa pandemia já é vencida na autoridade do nome de Jesus e seja o teu nome exaltado sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia! Lembrando aos meus filhos que segunda, terça e quarta eu vou ter uma palavra direcional para você sobre o encontro que vai acontecer no dia 28, 29 e 30. Deus me encontrou em casa. Que encontro foi esse? Mas Deus não quer que a gente fique em casa. Fique em casa é uma ordem da esquerda. É uma ordem do medo. Deus quer que a gente volte para os templos. Para que se encha de alegria. Dia 31, se Deus quiser, estaremos tendo reuniões no Templo do Mi. 4 reuniões, 9 da manhã, 11h30 da manhã, 5 da tarde e 7h30 da noite. 4 reuniões poderosíssimas, onde vamos estar consolidando os nossos filhos. Você e a sua casa e os seus filhos, biológicos e espirituais, servirão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amo vocês, Shabbat Shalom para todos, graça e paz, amém o seminário, Deus lhes abençoe, amém, fique em Jerusalém. Ei, o meu Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
Deus de Yeshua, e seus filhos vão orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Yeshua, Deus dos meus pais. Meu Deus. E nós vamos ver todas essas bênçãos consolidadas no nosso território. Graça e paz, filhos. Shalom, shalom.